Nesse vídeo eu vou apresentar para você uma maneira passo a passo de como fazer o teu TCC de forma estudo de caso. Tá? O TCC tem várias formas, então eu vou fazer alguns vídeos que são as formas mais costumeiras. Estudo de caso é a primeira, depois eu vou fazer revisão da literatura. Tá? Então segue até o final, do ponto de vista bem prático, como você realmente estruturar o teu TCC hands-on. Segue até o final. Olá pessoal, meu nome é Rogério Lacerda, sou professor aqui da UFSC. Dentre outras coisas que a gente faz na universidade, além de dar aula, a gente faz projeto de extensão, projeto de pesquisa, projeto de extensão como esse. E a gente tem outro canal também sobre gestão de projetos, gestão de tecnologia. Dá uma checada aí na descrição do vídeo para acompanhar nosso trabalho lá da área afim. Mas esse canal é um canal novo, eu apresento aqui formas de realmente simplificar a tua vida, como você vai realmente desenvolver sua pesquisa. Esse vídeo eu vou focar em TCC, mas obviamente ele também é extremamente útil para quem quer fazer um anteprojeto para o mestrado, quer fazer também entrar no mestrado, desenvolver seu mestrado de uma maneira mais simples. Né? Às vezes a gente se perde no meio do caminho e a gente se perde não porque é complexo o teu tema, mas porque falta técnica, falta método. Então eu vou entregar aqui uma forma de como você estruturar teu TCC, teu projeto de pesquisa em forma de estudo de caso, tá? Antes de tudo, dá uma checadinha nos vídeos anteriores, que eu falo de uma maneira geral, dou até uns exemplos, mas aqui eu vou apresentar de uma forma também, algumas coisas parecidas com aquilo, mas de uma forma mais focada em TCC. Sem mais delongas, como é que você vai resolver e como você vai estruturar o seu TCC em forma de estudo de caso? Fechou? Vamos para a tela aí. Então, pessoal, estamos aqui nesse Word aqui e quero reiterar, todo vídeo eu falo, tenha um fim em mente no teu TCC. Tá? E o que é ter um fim em mente? Gente, você entrega um arquivo Word, né? Então já cria esse arquivo Word. Nada de criar o arquivo do referencial teórico, o arquivo do estudo de caso, o arquivo do título de resumo, o artigo só de objetivos. Esquece isso. Cria o arquivo do TCC, começa com fim em mente, tem que chegar chegando. Beleza? Então aqui tem um título bastante genérico, tá? Do vídeo anterior, vou aproveitar essa ideia aqui, tá? O resumo, não se preocupa com o resumo, afinal o resumo, primeiro você tem que ter todo o trabalho pronto para você fechar o resumo, então não me preocupo com o resumo. E vamos direto ao ponto, gente. Primeiro, você tem que ter a estrutura do artigo. É uma estrutura, aí você vai ter que ter uma estrutura do TCC, né? É uma estrutura padrão que eu estou colocando, introdução, referencial teórico, né? Métodos adotados, casos, resultados de discussão, conclusão e referências, beleza? Aí você pode dar parada no vídeo e ver cada sessão aí, mas eu vou falar nesse vídeo de uma maneira bem prática que tem que conter num TCC de estudo de caso cada uma dessas etapas, beleza? Na introdução, os objetivos específicos, beleza? Eu já proponho aqui, esse vídeo eu quero ser bem propositivo e bem direto, né, sem entrar em muita polêmica. Quando eu penso em estudo de caso, eu penso nesses verbos, tá? Eu penso e procura adaptar esses, não invente moda, tá certo? Procura coisas já consolidadas. Eu venho trabalhando com esses verbos e esses objetivos. Então não é nenhum demérito, vai copiar do professor, não. Você pode citar a fonte, cita a fonte de qualquer trabalho meu aí, tá tudo certo, tá certo? Porque eu autorizo vocês a fazerem isso, porque vocês têm que realmente citar trabalhos e usar trabalhos, se apropriar de trabalhos e citar a fonte. Não é nenhum demérito. Esse negócio de ficar construindo tudo do zero é um erro, uma ingenuidade ou uma pessoa muito mal intencionada, tá certo? Então, quais são os objetivos aí típicos de estudo de caso? A gente vai construir o referencial teórico, tá certo? E identificar lacunas de pesquisa. Esse objetivo A e B, eu confesso, tem muitos colegas que falam, não, isso aqui é objetivo inato a qualquer método, toda pesquisa, TCC, mestrado, doutorado, tem que ter esses objetivos A e B aqui. Então, não devem ser objetivos. Tudo bem, respeitosamente divirjo e venho trabalhando e venho publicando dessa maneira. Então, não há qualquer tipo de problema de você trabalhar nisso. Né? O problema é você se apropriar de uma ideia que você não consegue defender. Tá certo? Você usa um verbo que você não sabe, você se apropria de coisas que você não consegue se defender. Né? Então, eu me defendo bem em respeito disso e eu recomendo que vocês comecem a colocar objetivos específicos dessa natureza. Beleza? Então, primeiro você vai construir o referencial teórico e depois identificar essas lacunas de pesquisa. Afinal, ninguém quer pesquisar coisas que não tem por que pesquisar. Tá certo? Depois, o item C, você vai realizar um estudo de caso, né? Em uma empresa ou uma associação, uma organização que você queira, tá certo?
E aí eu dou um exemplo aqui, né, em uma empresa do setor financeiro. Aí que está a originalidade do seu trabalho. Para não ficar muito em administração, né, que aqui é a minha área, obviamente, se você trabalha com educação, você vai realizar um estudo de caso na escola tal, na instituição Y, tá certo? E aí, no amarelo aqui, eu caracterizo. Aqui eu estou falando uma empresa de tecnologia do setor financeiro. Né? Então, isso está a originalidade do seu trabalho. Então, você não vai copiar isso aqui integralmente, porque você não vai fazer o estudo de caso exatamente como eu estou fazendo. E sobre modelo de negócio também tem isso, né? Aqui eu estou trabalhando sobre um objeto de pesquisa, está em azul aqui, que eu venho trabalhando, né? Um tema que eu venho trabalhando. Você vai colocar o teu tema aí. Em amarelo, você vai colocar a organização que você pretende trabalhar. E em verde, explicitar evidência, que é o objetivo D, né? O que você quer com o estudo de caso, pessoal? Você vai fazer a varredura da literatura, você vai identificar alguns padrões, vamos dizer assim, alguns consolidados em torno daquela teoria, e depois você vai a campo se isso realmente está adequado com o que você vê em campo. Pessoal, a regra é, nunca vai bater. A teoria, por quê? Porque a organização no mundo prático é uma coisa, a teoria é outra. A teoria é aquela coisa que serve para todo mundo, mas não serve para ninguém, tá certo? Então, quando você se defrontar com uma situação de estudo de caso, onde a teoria não é exatamente o que diz no livro, parabéns, o mundo é esse. Aí que tá. Aí você tem que dizer o seguinte, tá, algumas coisas corroboram, algumas coisas estão alinhadas. As que não corroboram é por quê? Há um desconhecimento de como fazer, ou há um motivo de não fazer? E isso é essa riqueza. Ou será que a teoria já está defasada ou a teoria não cobriu aquele aspecto? Porque a gente, mesmo em TCC, você não pode se curvar uma teoria. A teoria tem que ser a teoria. Gente, muitas teorias, principalmente no âmbito social, foram construídas há 30 anos atrás. Tá certo? E a sociedade está se alterando muito freneticamente. Então é natural que as teorias que você vai trabalhar de 30 anos atrás não se adequam mais para as organizações que têm desafios. Estamos no ano de 2025, tá certo? Então não se subjuguem, tá certo? Simplesmente porque aquela teoria não bateu com aquilo que está acontecendo. E também não entra em demérito com o clássico, né, gente? Não vai, só tem bambambam da história lá. Então, procure entender isso como uma grande oportunidade para o teu estudo de caso. Tentar explicar ou tentar pelo menos elencar hipóteses. Por que existe esse desalinhamento? Que coloquei em verdinho aqui, corrobora ou não com a teoria. Tá certo? Então procure. Eu acho que o D é a principal entrega objetiva, né? E o E aqui também é as recomendações para o caso estudado, né? Porque, de novo, você vai fazer uma pesquisa só para a tua titulação, só para o teu engrandecimento, só para o teu diploma? Eu acho que é uma visão empobrecida. A gente quer mudar a realidade da sociedade, do mundo, e a organização que você vem trabalhando aí, ela está esperando algum tipo de recomendação, porque ela também quer essa troca, não é isso? Você quer estudar para melhorar. Então você vai fazer estudo numa escola para saber as causas de evasão, ok? Aí no final o diretor da escola, o proprietário da escola, ele vai querer saber o quê? Quais são os motivos da evasão para eu melhorar? Tá certo? Então isso é o que eu chamo de gerar recomendações. Pessoal, pode tirar um print aí, congela o vídeo agora, já merece o joinha. Só isso aqui já merece o joinha, mas não acabou por aqui, tá? Tem mais, eu vou falar sessão a sessão, os principais pontos que eu estou colocando. E adapta-se para a tua realidade. O que está em colorido aí é para o teu tema, em azul para o teu tema, em amarelinho para o teu caso, e em verdinho só um destaque que não se amedrontem se a teoria não bater exatamente com o que está acontecendo no caso. Isso é totalmente normal. No referencial teórico, eu no vídeo anterior a esse, tá no cardzinho aqui, tá na descrição desse vídeo, dê o seu joinha lá também, né? Eu coloco o que a gente quer saber sobre o referencial teórico, tá? Então não vou entrar nessa seara, que é conceitos, trajetória histórica e componentes, tudo isso para terminar num quadro como esse, tá certo? Você tem que terminar não, mas a gente espera alguma coisa parecida com isso, né, gente? Você escreve, vai ler, se apresenta o autor de destaque, tá, mas qual o trecho da teoria que você vai usar? Você vai usar toda a teoria? Não, você vai usar alguns trechos dela. Que pergunta te instigou? Que pergunta que você... Não pergunta de pesquisa, tá, gente? Né? Que pergunta que aquela teoria se suscitou, né? Vamos falar assim, que a questão familiar é importante na questão da evasão escolar. Ou a produtividade e o rendimento de aprendizagem depende da família, beleza. Qual a pergunta é? Como a família se comporta no processo de educação? Tá entendendo? É uma coisa curiosa. Aí entra a tua questão realmente de curiosidade, tá certo? E aí o construto associado, você vai fazer um construto e a fonte de onde você tirou isso, né? Aqui é autorando, sempre autorando, tá, pessoal? Citando fonte de tudo, de novo, engrandeça outros trabalhos, engrandeça o seu trabalho junto.
Se você está perdido com esse quadro, tem um videozinho que eu explico com exemplos como encerrar esse quadro. Então, ele é fundamental para a gente entender, né? Afinal, muitas vezes eu vejo o referencial teórico, escreve, e no final, o que tá aí? Aí eu vou olhar o estudo de caso, não tem nada a ver. Ele se perdeu totalmente, só escreveu porque alguém mandou ele escrever sobre aquela teoria. E no final, não, você vai ver que tudo se amarra. Métodos adotados, estudo de caso, eu recomendo esse trabalho do professor Kaushik, tá certo? Esse trabalho aqui, ó, bem citado. Um trabalho, o professor Kaushik, eu tive o privilégio de ser aluno dele no meu doutorado. Aqui está dizendo que ele é da Poli-USP, ele estava lá também, mas hoje, até onde eu sei, ele é nosso colega aqui da Federal de Santa Catarina. E ele fez esse belíssimo trabalho. Ele compilou livros, artigos, autores de destaque mundial e compilou nesse artigo e depois compilou também no livro excelente dele. Recomendo aí para a sua biblioteca comprar como fazer estudo de caso. E obviamente, eu recomendo vocês darem uma lida, né, no artigo e se tiverem oportunidade no livro. Mas ele deu isso aqui pra gente, pessoal. Professor, você está copiando? Copiei nada, ó. Tá fonte devidamente. Um abraço pro professor Kaushik aí, devidamente citada, né? É um trabalho belíssimo que ele fez aqui e eu uso nos meus trabalhos de orientação esse quadro, tá certo? Esse quadro, de novo, subir realmente em ombros gigantes, tá certo? Não só do professor Kaushik, ele subiu em outros gigantes, né? Eisenhardt, Forza, outros autores aí fantásticos, né? Que a gente entende de estudo de caso. O que a gente quer? Eu não venho trabalhando mais com metodologia, sessão de metodologia. O que eu quero saber é o que o aluno vai fazer. Me fala passo a passo. Estudo de caso. Eu vou lá fazer uma entrevista, depois escrevo o que eu achei. Pô, isso não é... Aí o professor Kaushik mesmo falava, isso é estudo de causo. Tá? Isso é estudo de causa. A gente quer estudo de caso, tá certo? Estudo de caso segue o rito, né? Nesses passos. Ele compilou. Lógico, gente, nem todos precisam ser cumpridos, mas mais ou menos precisa ser cumprido. E não vai pensando, quanta coisa, professor. Não. Gente, a maioria dessas questões aqui são o ato de pensar. Né? É o ato de pensar, ler, refletir. Porque escrever muitas coisas aqui não vai pensando que você vai ter muito espaço para escrever no TCC. Cada setinha dessa aqui é o subconjunto, você vai ter 2, 3 parágrafos e acabou. Só que aí que está a questão do TCC. Sem leitura e sem método, não tem como esses 3 parágrafos ser bom, tá certo? Não tem. Simplesmente não tem. Então eu não vou entrar em cada ponto, acho que cabe também um vídeo, na verdade um curso sobre como desenvolver estudo de caso, mas está aqui. Você vai fazer estudo de caso, então você vai ter que definir a estrutura conceitual teórica, revisão sistemática, tem vídeo no canal. Tem que planejar os casos, cuida com os casos. Geralmente eu vejo casos por conveniência. Eu vou trabalhar nessa organização porque eu trabalho lá, tá? Não é uma boa justificativa. Ela tem que ter critérios que se enquadram numa pesquisa que você queira fazer, tá certo? Definir protocolos de pesquisa, como você vai coletar, né? E isso do ponto de vista extremamente operacional, tá, gente? O que eu tô falando não é nada de falar palavras de efeito. Eu quero saber se as entrevistas vão ser gravadas ou não, você vai conversar com a pessoa e depois vai transcrever, quem vai transcrever, você vai usar algum software e depois de transcrever vai para o quê? Para o Word, vai para algum software, um Atlas TI da vida, enfim, aí por aí vai embora, né? E aí você vai conduzir o teste piloto, muito subutilizado, concordo, né? Subutilizado porque eu vejo pouco usado, mas ele é fundamental, um teste piloto. Gente, não tem um protocolo muito burocrático aqui. É aquele, você vai trabalhar então com uma rede de postos de gasolina, de eletropostos, vamos dizer, está mais moderno. Ok, vai lá conversar com ele. Para o teu TCC aí, vai ficar 2 semanas conversando com ele lá. Aí na volta a pessoa já vem, professor, ele nem me deu atenção. E aí entra a reflexão. Tá, e aí não cumpriu o requisito de viabilidade prática da sua pesquisa, né? Então, cuida que esse teste piloto ele é fundamental, coleta os dados, analisa dados, não vou entrar nesse método, e gera o relatório. Então, esse fluxo aqui, sim, é os métodos adotados. Recomendo que você se aproprie, cita a fonte, que está em excelentes mãos aqui de você trabalhar dessa maneira. Venho trabalhando dessa maneira, tá bom? Os casos, né? Apresenta, aqui pode ser caso único, não veio aqui, tem prós e contras, né? Mas fundamentalmente, gente, na sessão de casos a gente quer ver evidências, tá? Nada de falar, olha, ele disse isso, tá? Olha, eu vi um documento que disse aquilo. Apresenta o documento. Ele falou isso. Abre aspas e coloca aí a evidência, né? Coloca o que ele falou de fato, não as tuas palavras, o que você interpretou. Não, abre aspas e o que você colocou dele, tá certo? Aqui, né?
para nós, né? Alguma coisa assim, né? Só para não ficar o blá 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 lá, tá? Então aqui você vai colocar evidências dos achados. E basicamente as duas evidências entrevistas, né? Fragmento de entrevistas e print de documento. Pessoal, então quando você vai trabalhar estudo de caso, trabalhando com pessoas, né? Tá em amarelo e tá em azulzinho aí, tá? Você trabalha com ética acima de tudo, pessoas, tá? Então, por isso que a confidencialidade e ética é fundamental. Então, se você pretende usar documentos, saiba primeiro se a pessoa autoriza você printar certas partes do trabalho do documento da empresa. E entro na questão da viabilidade prática também. Às vezes, vou trabalhar naquela empresa, mas eu já entrei com alunos de TCC. Ele trabalhava da empresa, tinha um ótimo relacionamento com o chefe dele. Não, tá tudo certo, ele vai deixar. Eu falei, olha, pega. Não, mas tá tudo certo. Isso aí é de menos, professor. O problema é a teoria. É a teoria que eu não estou conseguindo desenvolver. Tá? A gente fez um trabalho, algum tempinho, tá? Na hora que estava a teoria pronta, ele foi pro caso. Ele fez todas as entrevistas, tá? Ixi, tomou alguns meses da vida dele, até que ele começou a escrever o texto e o chefe perguntou, mas peraí, você vai usar isso aí? Onde? Como? Peraí, deixa eu ver. E aí veio Veja Bem e não autorizou ele usar. Então, não cai nessa cilada, né, gente? Então, assim, se você pretende e tem expectativa de usar algum fragmento de entrevista ou print de documento, peça autorização formal da empresa. Quando eu falo formal, não é uma coisa, contrato jurídico, nada disso. Gente, manda só um e-mailzinho. Hoje em dia, até um print de zap já serve, né? Ô, chefe, eu vou usar para o meu TCC alguns prints de documento, fragmento de entrevista. Pode ser tipo esse aqui, dá 2, 3 exemplos para ele de trabalhos anteriores e espera o sim ou não. Print isso aí, no mínimo você tem que cercar, beleza? Porque o documento e os fragmentos de entrevista são das pessoas e na hora que ele realmente... Também, esse formalismo é só por precaução, só para você criar aquela moral. Porque se ele realmente mudar de ideia e falar não autoriza, não autoriza e acabou. Tá bom? Não tem Cristo que vá mudar esse aspecto jurídico. Quando eu coloquei aqui o fragmento de entrevista, coloque a fonte. Eu já vi assim... às vezes anedotas, né? De colocou pica-pau, perna longa. Eu não gosto de fazer anedota. Eu gosto de colocar codinomes. Esse Márcio de Souza aqui tem uma nota de rodapé. E a roda de rodapé eu coloco assim, né? Codinome para manter o anonimato. Isso é uma coisa assim, né? Então eu coloco sempre o Márcio de Souza. Mas é uma coisa também que às vezes o aluno está fazendo TCC, ele confunde. Ele acha que o valor do TCC dele vai vir... eu vou fazer na empresa, uma empresa conhecida, sei lá, na Coca-Cola. Vou fazer na empresa Petrobras. Olha só... Gente, por favor, a Petrobras ou o supermercadinho da esquina vai ter o mesmo critério. É nada, tá certo? Pelo contrário, né? Se você trabalhar, por exemplo, no setor varejista e estudar Petrobras, vai ser uma porcaria de TCC, porque a Petrobras não trabalha com varejo praticamente, né? Então... ou setores errados, né? Então você tem que ter casos que se reflitam alinhados com o teu estudo de caso que você pretende dar nos objetivos, beleza? Então as evidências, a gente quer ver nos casos as evidências, certo? Culminando, olha só, professor, é a mesmo quadro da anterior? Só mudou isso aqui, ó. Aqui você também sumariza as evidências, tá certo? Então se você não entendeu, tem um videozinho que eu explico isso com exemplos. Tá? Construindo se vira nos 30. Então, repara, a sessão de teoria termina com esse quadro, a sessão de casos termina com esse quadro, e resultados também. Está aqui, pergunta norteadora, construto associado e resultados. Na sessão de resultados de discussão, você simplesmente, agora sim, é a voz do pesquisador, é a voz da pesquisadora que vai colocar os seus achados aqui. Mas, você... colocou as evidências anteriormente. Já não é a voz, assim, a garantia sou eu, tá certo? Baseados em fatos e dados, tá? E termina as conclusões aqui, principalmente retomar os objetivos específicos, né? Retomar, eu estou falando assim, se você não deixou claro, tá? Eu vou deixar mais claro aqui, que é o quê? Retomar é copiar e colar, tá, gente? Copiar e colar. Copia e cola aqui, nada de falar, olha, eu costumo dizer, parece, como é que é? Um teste, às vezes algumas conclusões são teste dos 7 erros. Tipo assim, o cara não falou nada, ele falou de uma teoria de alguma coisa, o estudo de caso dele falou um monte de outra coisa que muitas vezes sem evidência, e nas conclusões ele ainda fala, olha, como você pode ver que foi concluído, tá? É isso, valeu.
Não, né, gente? Então vamos fazer trabalho de qualidade aí, minimamente. Pega, copia e cola lá os objetivos específicos, traz nas conclusões e faz. Sobre o objetivo 1, que é construir o referencial teórico, foi concluído no capítulo 2. No 3, as lacunas foram identificadas através do quadro X. E aí, por aí, você vai apresentando de uma forma cabal e sem nenhuma ambiguidade. Tá? Aqui está as referências, tá? Que eu usei nesse trabalho, né? Pessoal, outra coisa. Aqui está a estrutura do estudo de caso que eu coloco, né? Para TCC de estudo de caso, retomando que para cada contexto e forma tem diferentes, né? A UFSC, no curso de administração, a gente aceita um TCC em formato de artigo, mas que se você pensa, é só 25 páginas. Gente, o trabalho é o mesmo. Você vai ter que fazer referencial teórico, você vai ter que ler, entendeu? Então, o trabalho é o mesmo. E digo mais, às vezes, trabalhos de 25 páginas dão mais trabalho que fazer de 100, porque 100 você vai colocando detalhes lá que realmente às vezes você não consegue sintetizar sem perder o valor. Fechou? No próximo vídeo eu tenho algumas propostas aí de inscritos, que é estudo de casos, como eu construo um TCC de referencial teórico, né? A partir de só uma revisão bibliográfica, né? Essa é uma ideia. E a outra ideia é como eu organizo a tua agenda, né? O tal cronograma, mas eu vou chamar de timeline, né? Que vocês vão ver como organizar isso aí tudo, né? Porque parece muita coisa, mas você tem que fazer um padrão de organização aí. Fechou? Então, qualquer dúvida aí, entra no nosso Telegram, escuta, contribua para a formação dessa comunidade que a gente está se formando. Você também pode deixar o teu joinha, que ajuda o nosso canal que está começando, e também comente aí com o seu projeto de pesquisa, os seus dilemas, proponha novos conteúdos. Esse canal é colaborativo. Fechou? Aquele abraço.